Pronto, então, hoje é dia 28 de maio, começando aí a aula de Direito Penal 4, né, turno da noite, e eu trouxe hoje uma matéria que não é bem, né, faz parte do cronograma, mas eu acho que é algo importante. Eu vejo, assim, algumas faculdades lidam com esse tema, às vezes reservam um semestre inteiro para poder, né, falar sobre redação jurídica, né? Eu vou falar aqui em um pouco tempo, é uma única aula, né? Não sei se vai fazer tanta influência, mas pelo menos algumas dicas aí eu acho que são importantes mencionar, porque o que eu vejo na minha prática forense aí, petições, né, sentenças, decisões, o pessoal escreve demais quando poderia escrever muito menos. E o mesmo acho que vale para artigos jurídicos. Artigos que poderiam ser escritos em 10, 15 páginas, gasta-se 20, 30. Então, acho que sendo um pouco mais simplificado, mais objetivo, é possível aí colher bons resultados. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu PowerPoint. Vamos lá, pronto. Alguém conhece essa história? Não? Quem contou essa história aí foi o Armando Nogueira. Vocês conhecem o Armando Nogueira? Também não. Ó, isso aqui era um vendedor de uma feira. Ele tinha uma barraca de pescados. Aí um dia ele resolveu colocar essa frase aí, ó, hoje vendo peixe fresco. Colocou uma faixa. Aí ele tinha um cliente lá que era um professor de português, e esse cliente chegou e falou, oi, professor, o que você achou aqui? Estou colocando mais bonito o meu negócio, minha barraca, gostou da faixa? Falou, não, gostei, fica muito bom e tal, mas eu posso dar uma sugestão? Eu falei, claro, perfeitamente. Aqui, você está falando que hoje vende peixe fresco, mas assim, ontem não estava fresco, amanhã não vai estar fresco, como é que é? Tem dia certo para esse peixe ficar fresco? Será que vale a pena a gente mencionar que só no dia de hoje vende peixe fresco? O seu peixe é fresco de maneira atemporal, não? É verdade, eu todo dia pego aqui, né, perto do mar, aqui não tem dúvida. Falou, então, eu acho que você não precisava mencionar que hoje você vende peixe fresco. Ele falou, o senhor tem razão, professor. Foi lá e apagou. Aí falou, melhorou agora vendo peixe fresco? Falou, melhorou. Eu acho que ficaria melhor se você tirasse esse fresco, né? Eu acho que só de olhar aí para os peixes já dá para perceber que eles são peixes bonitos, acabaram de sair, nenhum deles está congelado, acabaram de sair do mar, aqui a feira é do lado aqui do litoral, né? Então, acho que é meio desnecessário, mas você que sabe. Eu falei, não, professor, o senhor disse, então deixa eu cortar. Vendo o peixe, melhorou? Ah, agora sim, agora tá bom. Mas aqui me conta uma coisa, nós estamos aqui numa feira, né? Comércio, não, todo mundo aqui está vendendo as coisas. Será que tem alguém aqui que está doando? Acho que não. Aqui todo mundo está aqui para compra e venda, né? Eu estou comprando, você está vendendo. Será que precisa deixar explícito isso? Ou o simples fato de ser uma feira de produto já não demonstra isso? Falou, já demonstra, isso é verdade. Então ele foi lá e tirou também. Aí ficou peixe. Aí falou, peixe, mas será que precisa disso? Né, o professor disse para o vendedor. Porque, veja bem, acho que até um cego saberia que está vendendo peixe, pelo cheiro que a gente consegue ver. Só de pôr a mão aqui, você pegar num ou no outro, você já vê. Estão lá eles frescos, um pouco de gelo em volta, tal, para conservá-los. Então, eu acho que é desnecessário também colocar peixe. Aí o feirante, então, apagou o peixe. Moral da história, morre quem descobre qual é a moral da história. Nunca chame um professor português chato para comprar peixe. Na verdade, a moral da história é escrever é cortar palavras. E é isso mesmo, né? Eu não sei quem disse isso, já falaram que foi o Mark Twain, mas acho que não. Que uma vez escreveu uma carta e falou assim, me desculpa essa carta tão longa, eu não tive tempo de escrevê-la.
Ele quis dizer exatamente isso. Ó, se eu tivesse tempo, eu teria trabalhado mais o texto, eu teria simplificado, cortado muita coisa inútil, né? Mas como não deu tempo, eu fiz o que veio na cabeça. Então, assim, né, gente, a aula hoje vai tentar transmitir isso, né? Como a gente pode ser talvez mais objetivo, né, no nosso linguajar jurídico, ok? E aí eu falo isso, né, eu ressalto a importância disso por qual razão? Porque, na realidade, todo mundo que se forma em direito, né, todo estudante de direito, ele é um escritor. Nós vamos ganhar a vida escrevendo, diferentemente do médico, diferentemente talvez do engenheiro, né? Nós não temos uma caixa de ferramenta para ir trabalhar, a gente leva aí nosso cérebro e tem lá um computador para poder digitar as coisas. Então, assim, se você está lá escrevendo, na área jurídica, o objetivo principal é convencer, né? É persuadir. Mesmo eu, né, que sou juiz, é lógico que as partes querem convencer um juiz, o promotor, o defensor público, o advogado, mas eu, como juiz, eu preciso fazer sentenças boas, bem feitas, para que elas sejam mantidas pelo tribunal, né? Se eu faço uma sentença que não convence ninguém, eu digo, ó, qualquer recurso vai infirmá-la facilmente. Então, assim, né, precisamos escrever bem, ter sólidos argumentos, preparar muito bem nossas peças jurídicas. Então, em torno dessas dicas, vamos começar por cada uma delas. Isso aqui, na verdade, é mais uma regra até de competência, né? Tenha certeza de que você pede a quem pode conceder. Não adianta nada se vocês estão com problema na matrícula, vocês estão lá reclamando para o porteiro da faculdade isso, que vocês têm que ir lá no colegiado resolver o problema, na sessão de ensino, né? Então, a mesma coisa, não adianta nada você fazer uma petição belíssima, direcionar para a pessoa errada. Então, você tem que direcionar para quem pode realmente apreciar. Isso diz respeito, acho que, às regras de competência, né, que nós temos no processo civil, processo penal. Então, por exemplo, no processo penal nós vamos ter juízos variados, dependendo da pena aplicada, penas até 2 anos, ajuizado especial, dependendo do crime que se pratica, homicídio doloso vai para o júri, se for um crime contra funcionário público é um outro tipo de procedimento, é um crime de drogas, vai para uma vara específica. Então, a gente tem que sempre, né, tentar saber a quem direcionar isso. Além disso, a gente precisa saber, né, conhecer a quem nós estamos direcionando. Eu me lembro uma vez eu conversando com um advogado há mais tempo, né? Ele é advogado criminalista. E aí ele chegou e falou assim, ó, eu conheço aqui todos os embargadores criminais do Tribunal de Justiça de Minas, quando o tribunal ainda era pequeno, né? E ele falava, ó, aquele ali tem um coração de mãe. Se eu chegar para ele com argumentos emocionais, não sei o quê, a chance de convencer é grande. O outro aqui tem um coração de pedra. Esse aqui tem que ser argumentos técnicos, precisos, sabe? Demonstrando conhecimento jurídico, porque senão nada feito, ele não vai se sensibilizar. E isso aí tem um certo fundamento, né? Você precisa conhecer quem vai examinar seu pedido para poder ter mais êxito. Exemplo de concurso público, provavelmente vocês farão um concurso público no futuro, né? E nesses concursos vai ter uma banca examinadora. Essa banca examinadora, eu recomendava que vocês leiam o que a banca escreveu, né? Às vezes tem lá um livro, tem uma determinada doutrina criada pelo examinador, é bom ter conhecimento disso. Quando eu fiz o concurso para juiz federal, se eu não me engano, não sei se foi no meu concurso ou no anterior, ou no posterior, o caso jurídico que foi selecionado para a sentença penal, né, que a gente tinha que fazer, foi baseado no acórdão de um dos examinadores. Ele pegou aquele caso, aí ele deu, né, uma mexida, deve ter adicionado alguma coisa, tirado outra, adaptado, mas basicamente era aquilo. Se eu tivesse consultado, né, os acórdons desse relator, eu talvez tivesse chances maiores, né, mais oportunidade ainda de obter uma nota melhor. Então, assim, é sempre importante nós conhecermos a nossa audiência. E, além de tudo, parece que é uma coisa simples, né, que é óbvia, mas não é óbvia. Temos que conhecer o processo. Eu já tive casos, assim, do advogado falar que o processo não é dele. Eu estava lá fazendo uma audiência, eu me lembro que era a segunda audiência, uma audiência criminal. Aí chegou o réu lá com um advogado novo, diferente da primeira. Aí eu falei, oh, nós vamos aqui então só ouvir aqui a testemunha de defesa e fazer um interrogatório do acusado. Vamos iniciar então pela testemunha de defesa, que foi indicada aí pelo réu. Doutor, apontei para ele, o senhor pode começar a fazer a inquirição, né, sua testemunha.
Ele chegou, não, doutor, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, não, excelência. Eu falei, não, mas como não? Não foi o senhor que indicou a testemunha? Ele falou, não, não, sim, mas esse processo não é meu, não. Eu só estou aqui com o meu colega não pôde vir, ele pediu para eu vir no lugar. Aí eu falei, nossa, acho que um aluno do FMG nunca falaria isso, né? O processo não é dele. Dá uma impressão péssima, a gente percebe que o advogado nem sabe o que ele está fazendo ali, e aí o coitado é do cliente, né? Que está pagando por isso e está pegando uma pessoa totalmente despreparada para auxiliar. Aí eu passei a palavra para o Ministério Público, de maneira muito, né, chegou e falou assim, não, eu não tenho nada a perguntar, não, a testemunha não é minha. Acabou que a testemunha praticamente saiu muda, né, entrou muda, saiu calada. Então, assim, é necessário estudar e conhecer o processo. Eu, às vezes, eu fazia audiências, né, assim, de manhã até quase à noite, no fim da tarde. Era tanto processo que eu pegava os processos assim, não dava tempo de estudar previamente. Então, eu abri o processo ali na hora, as partes entraram, eu dava uma lida na inicial, na denúncia, tudo. Mas eu já fiz audiências estudando o processo. E quando você estuda o processo, é outro nível. Você sabe, está sabendo que as perguntas assim que são desnecessárias, que são formuladas durante uma audiência. Às vezes está perguntando uma coisa, eu falo, não, não, aqui, ó, o documento de folhas tal prova isso, essa pergunta aqui é irrelevante. Ah, não, isso aqui já foi dito pela coisa tal, não é, né? Então, assim, você conhece muito mais a situação. E quando você tem maior controle da situação, é muito melhor, né, para poder conduzir um processo. E isso vale para todo mundo, né, pessoal? Promotores, advogados, defensores e juízes. Isso parece uma coisa assim, né? Estou desanimando vocês, né? Ah, não, não vamos desistir de defender. Não é isso. Né? Se for o caso, se tiver que ir ao Supremo Tribunal Federal, vá ao Supremo Tribunal Federal. Mas quando eu falo assim, não defendo o indefensável, é tipo assim, não fica sustentando coisas loucas, não. Porque, assim, das duas, uma. Ou o juiz, eu estou achando que você é louco de sustentar uma coisa assim totalmente, né, sem sentido, ou então eu vou estar achando que você está achando que eu sou um sonso, que eu vou acreditar naquilo que está sendo apresentado. Eu me lembro, por exemplo, uma audiência que eu fiz. Aí era uma acusação de estelionato contra o INSS. Era um despachante lá que eles arrumavam as aposentadorias forjadas, falando que a pessoa era trabalhadora rural. Aí eu vi lá uma senhora que recebeu aposentadoria, eu falei que a senhora já trabalhou na roça? Não, nunca trabalhei, não. Mas como é que você conseguiu essa aposentadoria? Foi o fulano que arrumou para mim. Ah, é? Tal, a senhora pagou para ele? Paguei R$ 600 e tal. Ah, tá bom, tal. E você conhecia o fulano? Eu não conhecia, não, mas depois eu fiquei conhecendo quando ele prestou esse serviço para mim. Tá bom. Segunda testemunha, a filha da senhora. Você conhece aqui o réu? Tal, conheço. Eu fui lá no escritório dele, eu que paguei para ele, entreguei os R$ 600. Ele é um despachante, conseguiu. Mas sua mãe já trabalhou na roça? Não, nunca trabalhou, não, tal, mas mesmo assim conseguiu a aposentadoria. Aí eu fui fazer o interrogatório desse réu. Cheguei para ele, e aí, o senhor conhece as duas testemunhas que falaram do senhor? Ele falou, não, não conheço, não. Eu falei, ué, não conhece? As duas testemunhas falaram aqui tão verdadeiramente que o conheciam, como é que o senhor está falando que não conhece? Né? Assim, eu pensei. Ele falou, não, não conheço, não. Eu falei, o senhor nunca as viu? Ele falou, não, nunca as vi. Eu falei, gente, ele está defendendo o indefensável. Para eu acreditar no que ele está falando, eu tenho que presumir que as duas testemunhas são loucas, estão inventando. Aí eu até pergunto, eu falei, elas estão mentindo? Elas têm algum motivo para mentir contra o senhor? Tem alguma razão? Então, assim, num caso desse, tem que ter uma defesa, obviamente, mas, assim, um outro tipo de defesa, né? Falar que, ó, não, eu acreditei que ela era trabalhadora rural, eu achei que ela tinha direito à aposentadoria, por isso que eu consegui toda a documentação e fiz o pedido, né? Uma coisa, assim, mais aceitável, né? Não que pareça uma loucura jurídica. E uma coisa muito importante é a comunicação de maneira clara e concisa. Houve uma campanha, né? Teve início lá no Rio Grande do Sul, depois espalhou para alguns estados, não sei se avançou tanto, mas era mais ou menos aqui, ó, petição 10, sentença 10. Tentem escrever uma petição, uma sentença, sem ultrapassar 10 páginas. E olha que eu acho, viu, pessoal, 10 páginas para mim já é muita coisa. É óbvio que vai depender do caso concreto, né? Mas, assim, eu lembro que eu, no juizado especial, eu procurava fazer sentença de uma página só, para resolver aquela questão simples que estava ali para mim. Mas, assim, tem outras situações que é mais complicado. Eu já julguei caso, por exemplo, foi o maior caso que eu já julguei, tinha 96 réus. Deu um trabalho tão grande, eram uns hackers. Isso aí no início da década de 2000 que eles começaram a cometer o crime.
não se sabia nada de segurança de banco. A maioria dos correntistas utilizava aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os hackers eles conseguiam os dados da conta e eles iam tentativa e erro 1, 2, 3, 4, 5, 6, a data de nascimento da pessoa. Em 30% dos casos, eles acertavam, acessavam a conta e aí eles, né, movimentavam os recursos. Então, é o seguinte, foram uma sentença de quase 300 páginas, demorou uns 3 meses para ser feita, e realmente eu vou ter que gastar muito escrito, né? Só de analisar a pena de cada um desses réus, imaginem, né? Mas, assim, eu já tive petições lá uma vez, um advogado apresentou uma petição lá com 140 laudas. Eu falei, nossa senhora, isso é um livro, né, gente? 140 páginas, é um livro que você tem que ler. E era um caso, assim, trivial, de direito tributário, não tinha nada, assim, de diferente, e grande, extensa. Eu falei, para que isso? Eu falei, não, vou dar um despacho aqui mal educado, vamos ver o que vai acontecer. Eu cheguei e coloquei assim, ó, petições demasiadamente longas somente interferem no bom entendimento da causa. Determino que o advogado emende a inicial e diga em 10 laudas o que quer e por que quer. Eu falei, sob pena de indeferimento. E mandei para ele. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu não tenho base legal para eu ter feito isso, né? Mas, quem sabe aí, vamos ver se ele vai me representar na corregedoria, vai recorrer, vai reclamar. Acabou que não, ele reduziu. Mas reduziu para 13 páginas. Eu me lembro, ele não conseguiu reduzir mais. Mas também reduziu o tamanho da fonte, né? Colocou fonte 8. Então, assim, com aquela letrinha pequena tal, mas, assim, ele tentou encolher e enxugar. Então, assim, nós não temos realmente uma obrigação, como obrigar as partes a escrever menos. Talvez o que a gente possa fazer é pelo exemplo, e nos casos assim mais graves, né, mais assim exagerados, você faz isso. Mas assim, naturalmente, os processos judiciais no Brasil são um monte de papéis que vão se acumulando. E isso aí demonstra que a nossa comunicação nem sempre é clara e muito menos concisa. Vamos avançar. Eu coloquei lá um estudo dirigido, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Vejam vocês aí, isso aí foi acho que um texto que eu retirei de um dos processos, não me lembro de onde. E é um texto complicado. Alguém chegou a preparar assim uma nova forma de redação? Só para esclarecer para vocês, né, pessoal? Eu estou colocando todo o material assim da aula, eu estou colocando aqui no Teams. Então, hoje nós temos lá uma pasta de redação jurídica já com estudo. Nossa próxima aula, assim, que teremos, vai ser falar sobre crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Então, lá deve ter um material também para vocês acompanharem, tá bom? E na data, foi ontem, se eu não me engano, eu arrumei lá um Moodle, né? Eles liberaram o acesso para mim para as turmas C e D, o Moodle já está disponível, e acabou que lá vocês vão ter um material de apoio. As provas serão realizadas lá no Moodle, e toda semana tem um material de apoio. Então, vocês vão ver textos sobre redação jurídica, textos sobre trabalho escravo, sobre a matéria que já foi apresentada, ok? Alguém chegou a preparar, conseguiu visualizar esse estudo dirigido para querer dar a sua contribuição? Ninguém, ninguém? Então, vamos avançar. Mas aqui, um texto desse aqui, ó, na verdade, você pode decompô-lo em três orações aí, pelo menos, né? A oração muito extensa, muito complicada, às vezes utilizando muito gerúndio, né? O gerúndio a gente utiliza para alongar as orações. Ah, ele estava dando aula, depois continuou apresentando, e depois saiu cantando, e depois andou voltando, e indo, ando, e só alongando as orações, né? Sem necessidade. Essa aqui, gente, já viram essa frase tão comum? Como é que a gente poderia reescrevê-la? Ou ela não tem nenhum problema, tá tudo ok? Quem se habilita? Parece que nós temos uma lei municipal, né, que fala que todo elevador de todos os ambientes precisa ter essa plaquinha em todas as portas, para ninguém cair dentro do poço do elevador. Professor, posso Diga. dar um palpite? Pode, vai lá. O que eu percebi mesmo são palavras que meio que faz parecer redundante na informação.
Sim. Por exemplo, se o elevador se encontra neste andar, em tese, ele já está parado, né? Seria útil ter a palavra parado. É. Mas, assim, acaba que é um aviso, né? É um aviso, imaginem vocês, é um aviso que coloca na porta. Pode acontecer da porta abrir e o elevador não está lá. É isso que às vezes acontece. Eu até estava dando essa aula de manhã e o pessoal falou assim, nossa, eu quase que eu caí. Uma aluna lá contou. Foi um susto danado que eu tomei. Então, assim, né, o objetivo é esse, é quando abrir a porta, você verificar se o elevador chegou. Como é que a gente acha que poderia redigir isso com um português um pouquinho melhor? Qual que seria a sugestão, Pedro, então? Olha, acho que poderia, antes de entrar, ele já vai estar o elevador na frente dele, não pode deixar o elevador, antes de entrar no elevador. É, Verifique se ele se encontra neste andar. isso, pode Professor, ser. Fala, Renan. eu acho que ficaria bom se a gente colocasse, antes de entrar, verifique se o elevador está parado no andar. Isso, pronto, uma coisa muito simples. Pessoal, é muito comum utilizar o mesmo, né? Mesmo é um pronome demonstrativo, mas ele é utilizado erroneamente como um pronome pessoal. Aqui ele está no lugar do ele. Seria mais ou menos assim, antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra, né, nesse andar. Mas eu acho que também não precisa nem repetir isso. Vocês não são dessa época, né, mas já houve o Orkut. Eu lembro do Orkut, né, era tipo um Facebook. Tinha uma comunidade lá que chamava assim, eu tenho medo do mesmo. O que é o mesmo? É que ele chegava assim, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar. Aí apertava o botão do elevador, ficava olhando, para ver se o mesmo aparecia, né? Então, assim, não tem sentido esse mesmo, né? Então, talvez isso, ó, antes de entrar, verifique se o elevador se encontra parado neste andar. Quem gosta muito de usar o mesmo é quando eu reparo entrevista de policial em jornal. Ah, é. O mesmo apareceu, aí, tipo assim, os aditivos, tipo, o mesmo. Então, isso aí é Não, o porque... até conta assim, na entrevista do policial, né? Não, e outra coisa, acaba que o mesmo dá a impressão de erudição, né? Em vez de você repetir ou falar ele, nós falamos o mesmo, tal, não sei. Parece que a pessoa tem um linguajar mais aperfeiçoado quando utiliza-se pronomes. Mas eu falo isso, gente. Às vezes a gente utiliza expressões assim, ou que não tem nada a ver, ou que poderiam ser muito simplificadas, mas assim, se a gente simplifica, dá a impressão de que a gente não tem erudição, não tem conhecimento, não tem nada, né? Então, assim, realmente, Pedro, é muito comum isso que você está falando. Outra dica, gente. Eu acho que assim, é muito importante você apresentar uma petição tecnicamente, mas também é importante, né, que você também faça recurso assim, à justiça, ao bom senso, né, assim, a argumentos um pouco emocionais. O que eu penso é o seguinte, não dá para você ser só emocional o tempo todo, né? Eu já tive, assim, às vezes, pedidos que falam assim, por favor, excelência, estou precisando. Você fala, não, você tem que me apresentar um argumento mais técnico. Se eu conceder para você só por pena, não vai funcionar, né? Porque aí todo mundo que eu sentir pena, eu vou ter que começar a deferir as coisas e não funciona assim. A pessoa precisa ter o direito. Então, assim, vocês não vão pedir a liberdade provisória de um réu que está preso, né? Imagine, vocês vão falar que ele é primário, tem bons antecedentes, vocês vão tentar produzir prova de que ele trabalha, tem ocupação, vocês vão apontar lá que o crime que ele praticou nem é tão grave assim, que pode até ter uma desclassificação, que vai ser para um caso que nem admite prisão preventiva, ok. Mas eu acho também importante, se for o caso, chegar e falar assim, ele é arrimo de família, ele tem 4 filhos, ele que sustenta a família, ele tem um filho que é doente, e não sei o quê, entendeu? Você junta as duas coisas, o direito e o bom senso, né? Uma questão assim racional e emocional. Isso bem dosado cai muito bem. O que eu acho é tipo assim, ser só técnico o tempo todo, menos pior, mas ser só emotivo o tempo todo não costuma funcionar. Pode até dar certo da primeira vez, mas já na segunda vez não funciona mais, né? Então, assim, às vezes eu fico vendo lá, aqueles advogados terminam a petição, assim, eu quero isso, que defira isso por uma questão de justiça, e coloca lá não sei quantos pontos de exclamação em seguida, né? Menos, né? Vamos tentar também ir lá pelo lado técnico. Ordenar o material numa sequência lógica é importante, né? Cronológica talvez seja melhor. Acho que vocês conhecem aí, né, o Forrest Gump.
Ele é um exemplo de um filme cujo enredo não é linear. O que isso significa? Não tem uma cronologia linear. Ele começa mostrando aí o presente, aí vai para o passado, e depois volta para o presente, aí vai mais para um passado ainda, mais longe ou mais próximo, tal, vai e volta. Né? Tem outros filmes que são assim também. Isso aí em filmes, né, gente, é até interessante, é ótimo, mas assim, numa petição é uma coisa horrorosa. Então, normalmente, você vai escrever uma petição, conta as coisas cronologicamente como aconteceu. Aqui, ó, vou defender o réu. Na verdade, o réu, ele estava lá naquele lugar, depois dali ele saiu com a coisa, aí que ele se encontrou no negócio. Quando ele chegou lá no local, que aí sim o crime já havia sido cometido, ele ficou sem saber o que fazer, depois ele retornou. Então, assim, conta a história, né, de uma maneira lógica, preferencialmente cronológica. Eu acho que facilita. Outra coisa, dividir o documento em seções é importante. Eu sempre vejo aqui, ó, os bons escritórios de advocacia, eles colocam lá, né, tipo assim, relatam os fatos, aí depois eles vão apresentar uma defesa, por exemplo, ó, da preliminar de incompetência do juiz. Ó, outra coisa, a extinção de punibilidade pela prescrição, consumação da prescrição. No mérito, a negativa da autoria, a tipicidade do delito. Então, eles vão dando títulos e depois eles começam a discorrer. Até para o juiz, gente, isso aí é bom, porque o juiz vai pegar lá aquela petição, ele tem que fazer um relatório do processo na sentença, né? Aí na sentença o juiz vai chegar e vai assim, ó, a defesa arguiu aqui a preliminar tal, a prescrição, mais a tipicidade, né? Ele lendo só as partes das sessões, né, que foram apresentadas. Fica mais apresentável. Outra coisa importante faça igual o vampiro, vá direto na jugular. Você tem uma tese defensiva mais consistente, é ela que você tem que explorar. Não fica assim meio que rodeando muito, não, sabe? Apresentando coisas acessórias, não. Apresente sua tese principal. Eventualmente, se você tiver outros argumentos, aí eles vêm em seguida. Eu vou falar mais adiante aí, tipo assim, é meio numa ordem decrescente de importância. Primeiro apresenta o argumento principal e depois os outros secundários. Eu acho que isso aí é o mais correto. Você chama atenção para aquilo que é principal. Aí, ó, isso aqui são frases de assim, orações que não vão direto ao ponto. A gente consegue simplificar isso aí, não consegue, não? Por exemplo, quem se habilita aí a frasear, como é que a gente pode reduzir essa frase? Posso tentar de novo, professor? Vamos lá. Na letra A, no caso. O evento ocorreu em fevereiro de Campinas. Acho que falar o mês, já não... fevereiro é o mês. Isso, perfeito. Mas dá para simplificar mais? Alguém acha que dá? Eu não consigo escutar nada que o Pedro fala, então eu nem vou pontuar nada. Eu acho assim, o Fernando, então faz o próximo, mas eu acho que eu podia pensar assim, ó, o evento ocorreu em fevereiro em Campinas. Tira o mês e tira a cidade. Eu acho que são assim, informações talvez irrelevantes. Fernanda, tenta fazer esse outro, então, a letra B. Isso é no improviso mesmo, pessoal, preocupa não. Alguém se habilita, Fernanda? Professor, eu estou pensando. Tá. Não, tá bom. Achei que não estava ouvindo. Não, vamos aqui, ó. Na sentença de primeiro grau, conseguimos cortar alguma coisa? De primeiro grau, no caso? O de primeiro grau, porque assim, sentença é sempre de primeiro grau. Eu poderia até falar, ó, na decisão de primeiro grau, aí sim, porque pode ter decisão de primeiro grau, de segundo, né? Mas quando eu estou falando sentença, ela é típica do juiz, né? O juiz singular de primeiro grau. Então eu falo assim, ó, na sentença, o que mais? Precisa desse afirmou-se que as testemunhas ouvidas... Sim, afirmou-se que as testemunhas é o seguinte, precisa do ouvidas, né? Afirmou-se que as testemunhas confirmaram, eu acho que já pode ser assim, ó. O ouvidas é desnecessário.
E precisa da prova pericial realizada ou da prova pericial já realizada? Confirmar o teor da prova pericial realizada. Será que precisa disso tudo? Eu, por mim, acho que eu faria o seguinte, ó, afirmou-se que as testemunhas confirmaram a perícia. Mas fica muito mais bonito, né, gente? O teor da prova pericial realizada. Mas, na verdade, o que está querendo falar é o seguinte, ó, a testemunha confirmou o resultado da perícia. E aí, ó, que constatou... E aí, dependendo aqui, ó, eu acho que até dava que os prejuízos, nem sei se precisa falar da vítima, que os prejuízos limitaram-se à área rural, né, talvez para distinguir de urbana, acho que o rural talvez seja importante, que havia sido objeto de acordo. Acordo amigável, eu acho que é desnecessário. Acordo celebrado entre as partes, isso é meio óbvio, né? Em resumo, eu acho que eu falaria aqui, ó, na sentença afirmou-se que as testemunhas confirmaram a perícia, que constatou que os prejuízos se limitaram à área de terra rural, à área rural, objeto de acordo. Pronto. Tá vendo? Então, assim, dá para entender, pessoal, ainda mais se isso aqui faz parte de um contexto, às vezes tem todo um texto, né? O problema também é o seguinte, é você começar a suprimir palavras que são essenciais. Aí dá problema. Igual, por exemplo, eu acho que falar que área rural é importante. Vai que lá também tinha outras áreas, tinha urbana, tem rural. Eu estou me referindo especificamente a uma área rural. Então, eu não posso suprimir o rural. Mas os outros elementos, sim. Vamos avançar. Depois vocês têm lá no estudo dirigido essa letra C aí, vocês podem ver posteriormente. Isso aí que eu havia mencionado, né, os argumentos numa ordem decrescente de importância, comecem do maior até descer para o menor. Eu acho que isso aí é o melhor que se faz. E isso é importante, não? O que vocês acham, gente? Precisamos preocupar com a aparência? Ou não? Com certeza, porque fica até melhor para ler, né? Fica mais agradável, consegue ficar mais fluido. Exatamente. Eu fico pensando o seguinte, ó, tem aí Folha de São Paulo, Veja, eles gastam milhões em design gráfico. Deve ter algum sentido, não? Por que eles estão gastando? É justamente para tornar aquilo para o leitor mais fácil, né? Mais agradável de se ler. Eu fico pensando, será que o advogado, um promotor, não tem essa obrigação de tornar as coisas mais agradáveis para o juiz ler? Nem todo mundo acho que pensa assim, mas eu me preocuparia com isso, entendeu? Sabe, de fazer uma coisa assim, bem assim, clean, né? Que facilite a leitura das pessoas. Então, assim, quando eu vejo uma petição como essa, pessoal, minha expectativa vai lá embaixo. Eu chego e falo assim, ixi, boa coisa não deve ir por aí, não. Eu falei, ó, aí acho que o detalhe é esse, gente, não é que talvez você precise ficar muito preocupado com a aparência, mas talvez não chamar a atenção pela má aparência, pela aparência extravagante, entendeu? Passe despercebido, passe discreto, talvez seja a melhor recomendação que eu daria. Eu me recordo um concurso de professor substituto na faculdade, eu estava lá na banca, né, com outros professores, é assim, eu estava de terno, todos os professores da banca de terno, é uma solenidade, né, tinham vários candidatos. Aí chegou lá um candidato, assim, de calça jeans e camisa de manga, né, camisa curta, manga curta. Aí chegou um dos professores mais velhos lá da banca, falou, isso aqui é roupa de concurso? Falou assim para mim, né. Eu falei, Eu falei assim, ó, ele já começou mal, ele já está chamando a atenção no aspecto ruim. E aí ele começou a ver, na prova lá tinha que dar uma aula de 50 minutos de duração. Ele falou 30 minutos e esgotou o assunto, ele não tinha mais conteúdo além disso. Então, assim, foi a pior prova de todos. Eu acho que é o seguinte, se a prova dele tivesse sido genial, ele passaria, ele seria aprovado, independentemente da roupa. Mas o problema é o seguinte, se ele está lá no mesmo nível da turma, que normalmente acontece, ele já começa lá atrás, porque ele já está querendo, ele já dá uma impressão que às vezes vai prejudicá-lo, né, sem necessidade nenhuma, né? O Pedro está perguntando aqui, Pedro, fica um pouco baixo e também às vezes fica cortando o seu áudio, por isso que eu até tenho ouvido razoavelmente bem, mas às vezes tem uns cortes, sabe, uns vai e volta assim o som. Então, pessoal, pensem nisso, né? Eu acho que tenta passar despercebido. Mas eu, como me adapto, faço as coisas assim, eu sempre, quando eu recebo uma petição dessa aí, ó, eu também respondo na mesma altura, né? Quando eu vou fazer uma sentença, é no mesmo padrão. Porque aí é uma forma da gente manter, né,
as coisas assim, no mesmo patamar jurídico. Estou brincando, viu, gente? É um trabalho danado colocar essa marca d'água aí. É só para mostrar aí que vocês já viram uma sentença dessa? Acho que não. Por que uma petição deveria ter esse mesmo padrão, né? Não tem muita explicação. Aqui, normalmente, o que se fala? Utilizem tipos legíveis, né? Times New Roman, Arial, Frank Echo Sans. Qual que é a diferença? Placas de trânsito, pessoal, elas são escritas, não sei se sabem, em Arial. Por quê? Porque as perninhas do Arial, elas são retas, diferentemente do Times New Roman, que tem uns pezinhos, tá vendo? Esses pezinhos vistos à distância podem confundir, eles juntam as letras. Então, no Arial isso evita. Mas numa petição não tem muito problema, você está sempre lendo de perto. Eu utilizava muito esses Frank Echo Sans, que era para aqueles casos assim de... Era uma fonte ecológica. Se você ampliar essa fonte, você vai ver que é cheio de bolinhas, de furinhos brancos dentro dela aqui, ó. Esses furinhos, acaba que ele representa menos dispêndio de tinta. Ficam uns pontos brancos, ou seja, eles falam que economiza de 40% a 50% o que uma impressora jato de tinta gastaria normalmente. Mas hoje, como tudo virou eletrônico, né, assim, processo eletrônico, não tem mais papel e tal, perdeu um pouco o sentido esse tipo de letra ecológica. O Pedro está falando aqui, né, o Visual Law. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, né, mas está um pouco na moda. Eu dou aula lá no mestrado da Escola, né, Nacional de Magistratura para juízes federais e estaduais, e lá todo mundo tem falado sobre isso. É a moda, é o momento. Então, assim, apresentar petições, atos judiciais, mandados, tal, com QR Code, com pictogramas, com ícones, né, com uma coisa assim, mais visual do que escrito. Eu acho o seguinte, né, pessoal, tudo é válido, né? Não pode, eu acho que exagerar. Parece que eu vi lá um mandado de prisão que mostrava, tipo assim, um réu que tinha que caminhar, um desenho do bonequinho caminhando para uma prisão. Eu falei, gente, isso aqui não tem sentido, não, você vai entregar o negócio. O mandado de prisão, a polícia vai lá e cumpre, pega a pessoa debaixo de vara e leva para a penitenciária. Né? Aí, então, assim, não pode ter tanto exagero, mas a moda hoje é essa, é tentar transformar em imagens muito do que tem inscritos, né? Esse aqui eu coloquei Courrier, né, gente? Courrier é uma questão de saudosismo, né? Eu fico pensando no Steve Jobs, coitado. Ele que fez lá, né? Fez curso de caligrafia, criou as fontes lá no Apple, e depois a Microsoft, né, pegou para ela também. Tem tantas opções, será que a gente precisa utilizar uma fonte que leva a máquina de escrever, que naquela época só existia, né? Era a única fonte que existia. Mas cada aí é questão de estilo, né? Deixar espaços em branco nas páginas, né? Eu acho importante não ficar aquela coisa só texto. Se você escreve só com maiúscula, parece que está, né, gritando. O Gamer está perguntando aqui, estão transformando as petições em memes? Ô, Gamer, eu não sei se é bem transformar no meme, né? Mas é mais ou menos por aí. Depois eu vou fazer, eu recebi algumas coisas de Visual Law, eu vou encaminhar para vocês, eu mando aqui no grupo para vocês terem uma ideia do que se trata. Mas, assim, às vezes é um folder, entendeu? Né? Por exemplo, estão sendo feitas audiências por videoconferência, né, por causa da pandemia. Os juízes, às vezes, falam assim, nossa, é uma dificuldade danada, as pessoas, às vezes, são muito simples, elas não conseguem mexer direito no computador, no telefone, então, a gente fica lá gastando um tempão. Aí eles estão mandando, por exemplo, às vezes, um pequeno folderzinho cheio de imagens, né, como fazer, quase que um tutorialzinho, para tentar ver se torna mais fácil o aprendizado. Depois eu vou encaminhar para vocês terem uma ideia do que seria isso. Ser comedido no uso de itálico, negrito e sublinhado. Eu já vi petições, pessoal, tem tudo numa única folha. É negrito, itálico, sublinhado, caixa alta, tipos diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes. Já vi petição arco-íris, cada coisa de uma cor. Eu lembro que um aluno até falou, doutor, o professor, deve ter acabado a tinta aí, quando acaba a tinta preta, vai para o colorido. Mas acho que não foi isso, não. Acho que é do estilo mesmo. Então, assim, é muita informação, pessoal. Vamos fazer uma coisa mais básica. Quando eu quero chamar a atenção, eu uso o negrito. Então, assim, tem isso, pronto. Eu estou fazendo referência a alguma expressão estrangeira, eu uso o itálico, pronto. Sublinhado, dificilmente eu vou utilizar, questão de gosto também. E depois eu falo por quê.
referências em nota de rodapé. Quem já leu um livro de direito com nota de rodapé ocupando uma página inteira? Levanta a mãozinha aí. Vocês já viram isso ou nunca viram? Você abre um livro assim, aí tem um texto, 3 linhas lá em cima, o resto nota de rodapé. Aí, às vezes do lado lá tem 2 linhas, o resto nota de rodapé. É uma das coisas mais comuns em direito ter isso. E aí eu sempre falo, gente, nota de rodapé, nota é um breve apontamento. Rodapé é a parte inferior da página. Então, assim, você tem que deixar esse breve apontamento no canto de baixo da página. Se ela está ocupando a página inteira, já deixou de ser nota. E já deixou de ser um rodapé. Então, assim, ou o que você está falando não tem importância nenhuma, ou você pode suprimir. Ou então, se tem importância, você tem que colocar no texto principal, mas procure manter a nota de rodapé onde ela deve existir. Eu não costumo também fazer muitas citações, é o seguinte, literais, né, gente? Às vezes eu escrevo um artigo aí, um artigo de 40 páginas. O último eu precisei ler uns 80 livros e textos e artigos para poder escrevê-lo. Então eu faço referência de tudo. Eu falo alguma coisa e tem lá um númerozinho com o nome do autor e a página que ele fez a menção. Mas dificilmente eu vou citar assim, ipsis literis, o que ele falou. Acaba que é ocupar espaço demais, né? Ainda mais aquelas citações, assim, às vezes grandes, de um parágrafo, né? Eu falo, não, isso aí, às vezes os artigos eles estão limitando artigo a 15 a 25 páginas, então você não pode ser muito pródigo, né, em gastar o espaço que você tem. Variar a extensão dos parágrafos também, isso aqui é estilo, né, gente, é gosto. Mas o mais importante, ser tecnicamente preciso. Isso aí eu acho que é essencial. Então, por exemplo, eu posso escrever numa petição, gente, poder pode, né, tudo é possível. Mas, assim, que outra expressão que eu poderia substituir assaltante? Eu falar lá numa sentença, por exemplo. Quem me dá aí uma sugestão? Se quiserem, podem escrever aqui no chat. E aí já tem outra aqui, ladrão, né? O juiz, em vez de utilizar essas palavras, o assaltante, o ladrão, o que ele poderia utilizar? Acusado. Isso, acusado, o réu. O contraventor também. Sabe o contraventor, o que é que me lembra, Vênerson? Eu lembro os banqueiros do bicho, lá do Rio de Janeiro, que o jogo do bicho é uma contravenção. Então, a Globo sempre tinha umas reportagens falando assim, os contraventores do jogo do bicho, não sei o quê. Assim, pode, mas na verdade, eu acho que eu utilizo acusado, réu, o agente do crime, né? O que mais? Às vezes o imputado, mas não muito. É acusado, réu, agente do crime, autor do crime, né? Tanto para assaltante quanto para ladrão. Pessoal, nós não temos um crime de assalto. Lá nos Estados Unidos até tem, né, o assalto, mas nós não temos, então não tem nem muito sentido a gente falar isso, né? Ladrão também está associado aí ao furto, né? Também não. Isso aqui é expressão leiga, não deveria estar no âmbito jurídico. Processo ordinário tem um probleminha nisso. Vocês conseguem identificar? Qual que seria o correto? Procedimento, talvez, professor? O procedimento, né? Porque, assim, processo é um instrumento, né, de resolução de litígios, de aplicação de pena, é um provimento, né, que as partes contribuem para obter um provimento jurisdicional. Isso é o processo. Agora, o processo ele pode se dividir em vários ritos, né? Ele pode ser o rito do júri, pode ser o rito ordinário, o rito sumário e tal. Vai depender do tipo de crime, por exemplo. Então, assim, varia o procedimento e não o processo. Então, nós temos procedimento ordinário, procedimento do júri, que é justamente a sucessão de fases, né? O passo a passo que se percorre até chegar à sentença. Então, quando fala processo ordinário, e isso, gente, a própria lei do Código de Processo Penal ainda erra. Ela, em alguns casos, ela fala processo ordinário, quando o correto seria procedimento. Esse aqui acho que é mais difícil, não sei se vocês vão saber, não, é mais sutil. Depoimento do acusado. Não está muito certo. Por quê? Seria interrogatório?
O interrogatório, assim, é o ato, né, judicial, é a solenidade, né, a realização do interrogatório. Mas, na realidade, o que eu quis diferenciar aqui é o seguinte, ó, depoimento, quem presta são as testemunhas. Elas têm a obrigação de dizer a verdade. Agora, o acusado, como ele não tem essa obrigação, ele presta declarações. Então, o mais correto seria declarações do acusado. A mesma regra vale para a vítima. A vítima, ela não tem obrigação de dizer a verdade, assim, né? Ela não tem obrigação de prestar um compromisso de dizer a verdade. Então, a gente fala em declarações da vítima, do ofendido. Então, assim, isso é muito... às vezes é até bobagem, né, gente? Mas eu falo o seguinte, ó, quando eu vejo um advogado que, em vez de falar depoimento do acusado, ele coloca declarações do acusado, eu falo, ó, esse advogado ele tem um entendimento melhor do que a média. Ele talvez seja mais preparado. Quando eu vejo, né, um advogado que está lá utilizando assaltante o tempo todo, em vez de colocar lá o autor, o agente, né, o réu, tal, eu falo, ó, esse aí talvez pode ser questão de estilo, gente, mas aqui nós estamos numa área técnica. A princípio, a gente tem que utilizar a linguagem técnica. Não confundam com jargão jurídico. Eu vou falar esses jargões jurídicos que nós temos. Eu estou falando assim, ser técnico. Toda profissão tem sua linguagem técnica. A engenharia, a medicina e o direito também. Então, por exemplo, entrar com ação é a coisa mais comum. A gente fala no dia a dia entrar com ação. Mas eu acho que tem expressões melhores, não? Quem me sugere? Ajuizar, no caso. Ajuizar a ação. Ajuizar, isso, ajuizar a ação, protocolizar a ação. E dependendo do tipo de ação, pode até variar, né? É um mandado de segurança, eu vou impetrar um mandado de segurança. É um habeas corpus, eu impetro um habeas corpus. É embargos de declaração, eu vou opor embargos de declaração. Não, é uma apelação, eu interponho uma apelação. Então, assim, varia também do tipo de ação. Cadeia. Cadeia é uma boa expressão ou pode ser substituída? Ele está cumprindo pena na cadeia, ele pegou cadeia. Então, não sei, pode ser presídio ou estabelecimento prisional? Isso, perfeito. Presídio, penitenciário, estabelecimento prisional. Pessoal, nós até temos a cadeia pública, entendeu? Que é tipo assim, ela fica em delegacias, é para presos provisórios, mas está tendo uma tendência delas acabarem, entendeu? Tudo vai se transformar aí em penitenciária. Mas assim, para a gente falar que ele está cumprindo pena na cadeia, aí foi condenado a 10 anos de cadeia. Assim, é linguagem leiga, né? Você não utiliza isso no âmbito jurídico. Juiz de direito federal, qual que é o problema? Qual que seria o correto? Porque aí o que tem aí é o 2 em 1. Né? Nós temos aí o juiz de direito, que é o juiz estadual, e tem um juiz federal, que é o juiz do âmbito federal. Então, assim, falar juiz de direito federal está misturando tudo. Eu até já fui juiz de direito e hoje eu sou juiz federal, mas não dá para falar que eu sou juiz de direito federal. Hoje eu sou juiz federal, ponto final. E esse aqui, Supremo Tribunal de Justiça. Esse está fácil, né? É Superior Tribunal de Justiça, né? Supremo é só o STF. Ou Supremo Tribunal Federal. Eu já vi, gente, advogados, petições, falando assim, ó, Supremo Tribunal de Justiça. Eu falo, eu até achei, assim, ó, isso aí deve ter sido engano, né? Porque é um erro tão assim. Mas lá em Portugal existe o Supremo Tribunal de Justiça. Aqui no Brasil, não. Então, a gente tem que ter cuidado. Respeitar o português, eu acho que é importante, né? Aqui, ó, não dá para separar com vírgulas essas coisas, ó, sujeito e verbo. A babá, vírgula, lava o bebê bonito. Não dá. Verbo e objeto, né? Eu comprei, vírgula, uma fruta. Não dá. Eu acho que isso é bobagem para vocês, né? Você acha que a gente pode pular, né? Essas questões de... Né? Vocês devem saber colocar pontuação, não sabe? Coloquem aí nessa frase, então, para mim. Sem olhar no Google, hein, gente? No Google vai ficar fácil, vocês vão encontrar a resposta, provavelmente.
E essa não é fácil, não. Essa é a mais difícil da noite. Alguém quer tentar? Ou já pode mostrar a resposta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou mostrar a resposta, então. Aí. O problema é esse sua, né? Não é um pronome possessivo, é o verbo suar. Então, aí complica as coisas. Mas, assim, isso aí é só uma brincadeira mesmo, mas esse é um teste difícil. São poucas as pessoas que conseguem acertar. Isso aqui, ó, isso aqui é um texto do Código de Processo Penal. Olha só, isso aqui é uma única oração, é uma oração muito extensa. Tá vendo? Assim, eu normalmente não escrevo uma oração tão longa como essa. E ela está cheia de pontos, de vírgula, sobretudo, né? A resposta aqui é mais ou menos essa, tá vendo aqui, ó? Vírgula, 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 vírgula. Mas se eu fosse redigir o código, sei lá, eu dividiria em 2 orações esse texto aí maior. Erro de vírgula, né, petição. Ah, não, você fala, isso aí até livro você encontra aí com problema de pontuação, de vírgula. Então, assim, não sei, parece que o pessoal vai, não sei se é sinal dos tempos, né, tá a linguagem oral hoje, a digitação, né, em Zap, Instagram é muito mais comum, forma de comunicação mais fácil, né? Normalmente nem se coloca vírgula, então às vezes vai suprimindo aí, na hora que você precisa para escrever, o negócio não engrena, não. E aí, sim, gente, outra coisa, né? Uma coisa é a linguagem técnica, que a gente não pode abrir mão. Outra coisa é o jargão jurídico. Eles até falam que isso aqui é uma história de verdade. Eu não sei, acho que é meio exagero, mas aconteceu lá em Santa Catarina. Não sei se ficaram 2 dias, né, para resolver o problema, talvez umas 2 horas. Mas, assim, o juiz utilizou Lá na Itália, nós temos a pena de ergástulo, é a pena de prisão, né? Então, aí, isso aí deve ser uma expressão latina, que também vai para o italiano, vem para o português. Era simplesmente chegar, encaminha o acusado à penitenciária, pronto. Ou então a cadeia pública, se for um preso provisório, né? E aí, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas foi feito um glossário aí de expressões prolixas. Então, aqui, ó, areópago. Areópago é sinônimo de tribunal. Eu já vi petições, excelso areópago. Isso aí é o quê? Excelso areópago eram os tribunais dos gregos, né? Era um tribunal popular, tudo. Então, utiliza até hoje. Digesto obreiro. O que é digesto obreiro? É a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Aí tem aqui, ó, com base, com fulcro, em vez de falar com base, né? Ele deferiu o pedido com base no artigo 100. Não, é com fulcro, com spec, né? Então, umas coisas. Então, assim, tem muita coisa aí. Consorte superstite, já ouviram falar isso? Consorte é o cônjuge, né? O marido e mulher, é um dos consortes. Superstite é aquele que sobreviveu. Um morreu, o outro... Isso é simplesmente o viúvo, a viúva. Mas se você quer complicar, você vai lá no consorte superstite. E aí eu lembro que teve um juiz estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros, eles fizeram uma campanha para simplificar a linguagem jurídica. E ele escreveu esse texto. No fundo, gente, esse texto não tem muito sentido, não. Eu trouxe para vocês só para vocês verem assim, como é possível complicar, né? É um texto meio vazio de sentido, mas lembrando aqui, acontece. Eu tinha um colega que ele escrevia muito bem, sabe? Depois que eu fiquei sabendo, ele fazia lá as decisões dele, trabalhava com vários dicionários ao lado dele. E ele, assim, substituía todas as palavras, encontrando... No final, ele já estava, acho que naturalmente, escrevendo, né, de maneira prolixa. Ok, eu às vezes até gostava, achava assim interessante, né, mas uma vez me contaram isso, que o advogado chegou para ver o processo, a decisão, tinha um pedido liminar, aí mostraram para ele o servidor, o advogado ficou lendo, aí o servidor chegou e falou assim, doutor, o senhor vai recorrer? Né, porque às vezes tem que tirar cópia na época para o advogado, tudo. Ele falou, não, eu não sei, eu não entendi o que o juiz quis dizer. Ou seja, ele sabia lá que o juiz negou provimento, né, que indeferiu a liminar.
mas não conseguiu entender os fundamentos que o juiz utilizou. Por quê? Porque ele usava esse tipo de linguagem aqui. Tem sentido? Eu acho que não. Outra coisa, latim. Tem expressões em latim que são úteis, outras nem tanto. Quem pode me falar aí uma expressão em latim que é útil, que não dá para abrir mão? Eu não consigo traduzi-la para o português. Que a gente usa aí no dia a dia, no direito. Ninguém lembra de nada? Tem bastante, né, professor? Tipo, ad causam, acho que eu vejo bastante em petição. Mas eu não sei qual seria o útil, porque praticamente todas têm meio que uma substituição, né? Tem algumas que eu nem sei o que é e eu coloco também, às vezes quando eu faço isso, ad tantum, ad... Exatamente. Essa que é a grande questão. Às vezes a gente nem sabe direito o significado, mas está repetindo. Às vezes nós estamos repetindo de uma maneira até errada, mas todo mundo está fazendo errado. Eu falo assim, ó, uma expressão útil. Habeas corpus, por exemplo, você não tem como traduzir. Né? Habeas corpus significa toma o corpo. Ah, eu impetrei ou tomo o corpo. Não tem lógica. Habeas data também, né? Está lá na Constituição até, habeas data, tudo. É o nome da ação. Mas tem umas assim que eu falo assim, ó, em caso, inter alia, ab initio, né? Umas coisas assim que não... Eu fico pensando no direito penal, in dubio pro réu. Será que a gente pode traduzir? Ou tem que ser o in dubio pro réu? Eu acho que o in dubio pro réu, mais ou menos, até que dá para passar, né? Mas você pode falar a decisão na dúvida a favor do réu, né? Tem um que eles costumam colocar, tipo, entre aspas, muito respeitosamente, eu coloco uma aspazinha assim, muito, aí depois o respeitosamente, assim, você coloca muito, eu não sei, será que é muito também que é muito isso. Isso é uma linguagem antiga, arcaica, entendeu? Eles utilizavam antigamente. Então, assim, se a pessoa não se modernizou, continue usando, mas os tempos são outros, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa em latim que como eu não conheço, eu até já estudei latim quando eu estava fazendo o doutorado. Eu fiz 6 meses de aula, né? Fazia parte lá do doutorado. Mas, assim, é uma língua tão complicada, pessoal. Ela parece o alemão, é cheio de dissinências, né? De declinações. Então, tipo assim, a palavra tem uma determinada terminação, se ela for sujeito, se ela for um objeto, já muda, se ela for um objeto indireto, muda. Então, assim, dependendo da posição dela na frase, vai mudar a grafia da palavra. Eu fico vendo aí todo mundo escrevendo, usando latim, eu falo, ó, provavelmente está usando errado. Mas ninguém sabe, então ninguém fala nada, continua utilizando. Tem juiz que, não sei você que está lá na magistratura, que gosta de ver essas versões requintadas de latim, vai dar meio que uma credibilidade para o advogado, porque imagino que o advogado, quando coloca tantas expressões assim mais formais, um latim mais rebuscado, expressões até que ninguém sabe o significado, é que ele pensa, não, o juiz vai ler isso aqui e vai achar que eu sou intelectual, que eu sou importante. Eu não sei, você tem essa visão? Ou você é insignificante? O juiz lê, tipo, já só pula, né? Normal. Não, a minha visão é a seguinte, eu falo, ixi, esse aí parou no tempo. Para mim tem que ser coisa mais moderna, sabe? Não estou falando... É lógico que eu não vou julgar todo o trabalho que ele está fazendo pelo uso ou não do latim, né? Mas, assim, às vezes, gente, se for uma petição maravilhosa, profunda, tal, e ele utilizar latim, eu não vou ter dúvida em associar, falar assim, ó, esse cara sabe latim. Ele está citando aqui, não está repetindo apenas, não. O problema é coisa assim, às vezes você vê gente nova, né? Você vê lá o AB recente, tu tá lá citando latim, tu fala, esse cara não deve ter estudado. Normalmente o latim era meio que obrigatório, às vezes até grego, né? Para as pessoas com mais idade, assim, né? Mas hoje em dia, quem que estuda isso? É muito raro. Então, assim, eu me lembro, para vocês verem, eu recebi um livrinho da minha escola judicial, né, do meu tribunal, era o Código Justiniano, né, a versão em latim traduzida para o português. Tinha as duas versões, em latim de um lado e em português do outro. Eu falei, gente, parou no tempo, né? O que eu vou fazer com um código desse? Por que não pegam para mim um manual lá de Harvard, de conciliação, de composição extrajudicial, traduz do inglês para o português? Eu acho que vai ser muito mais útil.
Então, assim, mas quem que mandou fazer isso? Era o diretor da escola judicial, que era um cara antigo, que falava grego, falava latim. Então, assim, ele utilizava lá a instituição para os gostos dele, né? Não é por interesse, não, mas, assim, para aquilo que ele achava que era importante. Então, assim, eu não estou tirando a importância disso, né, gente? Querem usar, ótimo, mas, assim, eu sou mais, acho que, humilde. Como eu não tenho conhecimento, eu evito mexer com coisas sobre as quais eu não detenho conhecimento. Então, assim, gerúndio, eu já falei, vamos evitar para alongar a frase. Arcaísmo, o que é arcaísmo? É isso, é o mui, ele é mui amigo, né? Então, assim, é uma coisa antiga. Vocês já viram em sentenças esse vistos, etc? No inicinho, assim, ó, vistos, etc. Quem já viu aí, levanta a mão. Quem já viu uma sentença e já viu escrito isso, essa expressão? Ninguém? Isso é uma coisa comum, assim, sabe? Tem várias sentenças que trazem isso, né? O vistos, etc. Mas, assim, não tem sentido nenhum isso. Isso era utilizado pelos tribunais de apelação, os tribunais mais antigamente, que eles colocavam lá, assim, vistos e relatados os autos da apelação, número tal, tudo, passo a decidir. Aí depois eles simplificaram. Aí os juízes começaram a ver isso nos acordos, nas decisões dos tribunais, começaram a colocar nas sentenças. Mas, assim, eu simplesmente coloco lá, assim, no alto aqui, ó, sentença. Pronto. As pessoas entendem que é sentença. Outra coisa, eu não escrevo mais o algarismo e por extenso. A única vez que teve importância para mim, a escrita dessa forma, sabe quando aconteceu? Eu condenei o réu a uma pena de 6 em algarismo e coloquei por extenso 7. Eu falei, qual que vai valer? 6 ou 7? Eu errei, foi uma falha minha. Então, assim, não tinha sentido. Se eu tivesse colocado só o número, estava certo. Aí, em dúbio pro réu, ou é igual ao cheque, vale o que está por extenso, em dúbio pro réu é mais benéfico, o que vai valer? Né? Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu condeno a pena de 8 algarismo anos, 6 algarismo meses e 15 algarismo dias. Pronto, as pessoas entendem perfeitamente. O sublinhado também que eu falo assim, não sou contra quem use, não, eu que não uso pessoalmente. Mas isso era utilizado com a máquina de escrever, para poder marcar, né? Era a única forma de você chamar a atenção num texto. Você digitava a letra e o tracinho embaixo, uma letra e o tracinho embaixo. Aí você acabou a palavra, estava grifado. Hoje em dia você tem negrito, você pode aumentar, mudar de cor, fazer um tanto de coisa. Então, assim, tem muitas opções para marcar. Vamos avançando. Vícios de linguagem, pessoal. Para mim, isso aqui são vícios, ó. Sendo que é um vício, todo mundo utiliza sendo que. Isso aqui pode ser substituído facilmente pela conjunção aditiva é. Ele estava no cinema e depois foi ao parque. Mas as pessoas preferem dizer, ele estava no cinema, sendo que depois foi ao parque. Não tem sentido. Constar dos autos de algum lugar, não é em algum lugar. O mesmo, né? Vislumbrar. O pessoal do direito adora vislumbrar. Ninguém vê nada em direito, todo mundo vislumbra. Aí eu não vi provas úteis no processo. Ah, não, eu não vislumbro provas úteis. O problema é que vislumbrar é lançar uma pequena luz, é você enxergar mal, entendeu? Não é nesse sentido de ver como é utilizado normalmente. Então, assim, o verbo adequar, adequam, não tem esse verbo, não existe no português, ele é um verbo defectivo nesse tempo verbal, só existe adequamos e adequais. Então, eu chegar e falar assim, a conduta se adequa ao tipo penal. Está errado, não existe. Eu tenho que substituir, ela se enquadra, se ajusta. Houveram, né? Houveram muitas guerras. Está errado, o haver é verbo impessoal. Houve muitas guerras. E por aí vai. Né? O mais grave de tudo que eu acho assim, usar o um e o uma com muita frequência. Eu vejo bastante nos trabalhos de conclusão de curso aí na faculdade. Isso tira a precisão do texto, torna o texto mais indeterminado. Eu chego e falo assim, um menino encontrou uma menina e saíram num carro para ir numa casa para ver um filme. Às vezes você coloca assim, ou substitui pelo ou, pelo a, ou elimina. O menino viu a menina, saíram no carro para casa para ver filme. Para ver, aí pode até ver um filme. Mas vocês podem perceber, dá para cortar esse um ou uma, ou dá para substituir tranquilamente. E substituindo é melhor, pelo ou, pelo a, que é um artigo definido. O texto fica mais preciso, mais definido. Estamos acabando, chegando ao fim, aí já vai no gosto. Então, gente, em resumo, né? Escrevam, sejam breves, claros, pensamentos lógicos, uma aparência limpa, né?
as orações concisas. Isso aqui eu acho muito importante, um tom civilizado. Imagina, um vizinho está brigando com o outro, um pode chegar e matar o outro, resolver o problema, né? Mas eles resolvem ir para a justiça, então vão à justiça, tal. Já que resolveram um meio civilizado de resolver problemas, né, vamos agir de maneira civilizada, né? Isso aí é muito bom. E o que eu desaprovo é mais ou menos o oposto, né? Parágrafos longos, muita firula, muita nota de rodapé. Talvez, assim, o mais grave de tudo, grosseria e falta de classe, já vi muito, assim, eu acho que, né, não leva a nada. Mas talvez o pior de tudo é esse aqui, ó, distorção dos fatos, da lei ou de decisões. Começa a mentir para o juiz, começa a alterar algum dispositivo legal, muda o conteúdo de decisões de acordos que são citados. Aí eu tenho uma expressão em latina, né? Embora eu não goste muito de usar o latim, falsus in uno, falsus in omnibus. Falseou um pouquinho, gente, para mim é tudo falso. Perdi a confiança totalmente. Então, assim, lamentavelmente, o que eu percebo eu na minha profissão, muitas vezes eu funciono como um detector de mentiras. Eu fico lá pensando assim, ó, o que esse aqui está falando para querer me enganar? Qual que é a má intenção dele? Porque é tanta gente que está fazendo isso, sabe? Quando procura demonstrar alguns fatos assim que não tem tanto fundamento, conta uma versão, né, e apresenta provas assim muito temerárias, e aí você fica lá, ó, isso é verdade ou não é? Então, assim, você fica numa insegurança, numa incerteza para julgar muito grande. E isso é muito ruim. Você começa a desconfiar de todo mundo, e aqueles que são corretos, que é a maioria, na verdade, eles começam a pagar pela, né, a ilegalidade, a falta de classe dos que atuam, né, dessa minoria que atua para prejudicar. Ok? Pessoal, quarta-feira que vem, né, nós não teremos aula às 19 horas, vai ter início, então, a CPI, as lives, né? A live de quarta-feira, às 19 horas, vai ser no nosso horário de aula. Nós vamos falar sobre essa CPI que está aí, né? Garantias penais, poder de investigação, mas, basicamente, é sobre essa CPI aí do coronavírus. Discutir aí aspectos penais, processuais, relacionados a ela, né? Lembrem-se, então, que vai ser o seguinte, a partir da próxima semana, nós teremos na quarta-feira uma live às 19 horas, com participação dos professores de Direito Penal 3 e 4. Aí vem o professor Canedo, a professora Daniela, tem o professor Tarcísio, que é da Escola Dom Helder, e a professora Ana Paula, que é da Universidade Federal de Ouro Preto. E na sexta-feira, sim, nós teremos aula às 19 horas. O que eu vou ver se eu começo a fazer alguns arranjos, assim, por exemplo, se na sexta-feira, que é a nossa aula, o professor Parentoni der aula também, eu vou ver se eu mudo o horário, ou então tento na quarta-feira fazer a aula depois da live, entendeu? Para a gente não precisar coincidir essas aulas, né? Porque a coincidência de aulas não é boa, não, porque, embora, né, todas as aulas aí estejam gravadas, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão, pessoal? Não? Então, ok, ó. Agradeço a atenção de vocês, viu? Desejo um bom fim de semana e na próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos lá na live, no meu canal, onde ficam as aulas, né, que eu disponibilizo para vocês, né, o canal Carlos Haddad, que vai ser feita a transmissão. Então, um abraço a todos. Professor. Oi, vai lá, diga. Não, o meu é só uma questão minha eu queria conversar com você. Ah, tá. Deixa eu parar a gravação aqui, então. Pronto. Beleza.